Então, bom dia, meninas. Estamos aqui novamente para começar a trilha 2, né? Que bom tê-las de volta. Vamos continuar, né, no nosso aprendizado de front-end. E o que a gente vai ver na trilha 2? Sejam todas bem-vindas, né? Como eu estava falando antes aqui, para deixar registrado para quem vai ver depois, a Pri não está mais com a gente, né? Então eu vou seguir sozinha com vocês. Sozinha, não porque eu estou com vocês, né? Mas para conduzir aqui as coisas. Então, bom tê-las todas de volta aqui na trilha 2. E vamos lá. O que a trilha 2 vai falar? A gente vai falar sobre tudo que a gente falou na trilha 1, só que a gente vai aprofundar alguns tópicos, né? Algumas partes. A parte do HTML é muito ampla, né? Dá a impressão, assim, quando a gente fala do HTML, que são só algumas tags ali que a gente coloca para estruturar e depois a gente vai deixar bonito com CSS e dar interação com JavaScript, né? Só que a forma que a gente estrutura o HTML é muito importante para os navegadores, para os buscadores, por exemplo, dos navegadores, né? O Google, os mecanismos de busca, né? Eles se baseiam todos em cima da estrutura do HTML. E a gente também consegue colocar outras informações que ali na trilha 1 a gente colocou, mas a gente não comentou. De repente ficou aquela dúvida assim, por que a gente coloca aquilo ali, né? Para que serve aquelas informações que a gente coloca junto? Então a gente vai ver toda essa questão, né, de estruturar bem o HTML, as informações com as meta tags que a gente pode colocar no site, né? As meta tags são informações do próprio site para o navegador. A questão da responsividade também a gente vai falar nessa trilha, né? Por que é importante. Outros conceitos que envolvem o front, né, que a gente não comentou na trilha 1. Na trilha 1 lá foi mais apresentação, né, de como fazer, vocês começaram a fazer. E a proposta na trilha 2 agora é que vocês continuem com o site que vocês já tinham, e trabalhar em cima dele, né? Aperfeiçoar aquele site que vocês já vinham trabalhando. Então, essa parte do CSS, do HTML. Depois, no CSS, tem outros conceitos, né, que a gente não viu na trilha 1, como criação de cards, o carrossel, né? A gente consegue fazer outras coisas legais em CSS, não só no JavaScript, no JavaScript. E aí, depois, no final, também aprofundar um pouquinho mais no JavaScript. O script não quer sair hoje, tá bom? Porque lá na trilha 3, quando a gente aprende a lógica de programação, a gente vai aprender a lógica com o JavaScript, né? Então é bom a gente já ter um conhecimento um pouquinho maior. Porque se a gente parar para fazer um curso de JavaScript, vocês vão ver que são muitas informações, né? A gente pode fazer muita coisa com o JavaScript. Ele tem muitos métodos, muitas formas de fazer a mesma coisa, né? Então, na 3 a gente aprofunda a lógica e o JavaScript também. A Mercedes dizendo que está perdida. Porque são muitos conceitos, né? Não é só aquilo ali que a gente viu de pegar o ID, de mostrar alguma coisa através do JavaScript na tela, né? Até vocês vão fazer mais isso agora na 2 também, porque na 1 a gente só comentou do JavaScript, né? A gente só falou de um alertinha lá, de alguns conceitos, mas agora a gente vai começar a ver um pouco de forma mais séria, vamos dizer assim, né? Vamos aprofundar mais. E vocês vão ver que no final, né, no final da trilha, é a apresentação desse site que vocês já começaram a fazer melhorado, né? Com várias outras coisas, os menus também, um menuzinho, aquele que desce, sobe, drop down, o sidebar, né, que é do ladinho. Então, a gente vai deixar esse site aí bem bacana durante a trilha. Que mais? Se vocês quiserem mudar o assunto do site, né? Rafa, eu estava aqui durante as férias, eu vi que eu tenho um assunto mais legal aqui, quero construir um site para aquele assunto. Não tem problema. A sugestão de continuar no mesmo site é só porque, para vocês verem, né, como ele era,
de repente, deixar a primeira versão, né, que vocês criaram daquele jeitinho, e aí depois, ao final da trilha 2, vocês compararem os dois e verem assim, a diferença, né, dos dois. Vocês estão, a pergunta tradicional, vocês estão vendo a minha tela que eu estou compartilhando? Está aparecendo? Tá. Que a gente sempre tem que confirmar, né, para ver se está aparecendo, se não está falando aqui, não está aparecendo sozinho. No final, depois que eu apresentar aqui, eu mostro para vocês o cronograma, né, de como, do que a gente vai ver nessa trilha, para vocês já irem tendo uma ideia, né, com as datas e tal. A gente não tem feriado esse ano, a gente vai tocar direto, porque a gente teve de feriado ano passado, esse ano não tem. Mas então vamos lá. A gente vai começar então do começo, né? Porque a gente falou de hospedar, de publicar o site, né? A gente começou lá com o Google Sites publicando o protótipo, mas a gente publicou aonde? Na internet, né? A gente fala de internet todo dia, procura na internet, busca na internet, mas e como a internet funciona, né? Tem alguns conceitos que passam batido, assim, né? Para a maioria das pessoas, claro, quem não estuda, e até às vezes quem estuda não para dar uma olhada nessa parte aqui, né? Porque como a gente vai usar navegadores, a gente vai usar a internet, é importante a gente saber como ela funciona, né? Como é que tudo acontece ali. Eu fiz um slide de resumo aqui para comentar com vocês, mas depois no material, lá no nosso querido Saiba Mais, né? A gente sempre tem um Saiba Mais, tem uma playlist de vídeos com software que a pessoa vai falando e ele vai desenhando. Então fica bem mais fácil de entender esses conceitos que a gente vai falar aqui, nessa playlist. É bem legal. Lá vai bem além do que eu vou falar aqui, né? Lá vai falar quase de tudo, né? De todos os conceitos. Então, o que eu quero dizer é que é importante, né, a gente saber do que a gente está falando. Então, o que é a internet, né? Então, a internet é uma ferramenta muito poderosa, né? A gente não vive sem ela hoje em dia. A gente não estaria aqui se não tivesse internet. A gente não poderia fazer essa junção, né, de pessoas de lugares tão diferentes como a gente consegue fazer aqui. Ela já está totalmente integrada com o nosso cotidiano e se tornou uma aliada em vários aspectos da nossa vida, né? Trabalho, estudos, lazer, relacionamentos. Se parar para pensar, nossa vida inteira, né, depende da internet. Quer ver quando falta luz, assim, que a gente não tem internet, a gente fica até meio perdido, né? Porque a gente nem sabe o que fazer. Porque daí a gente não tem a TV, a gente não tem o celular, a gente não tem as redes sociais, a gente não consegue mandar mensagem. Parece que a gente fica isolado do mundo, né? Quando está sem internet. Mas o que ela é, afinal, né? Então, conceituando, é uma rede de computadores, ela é constituída por canais de comunicação com ou sem fio e elementos de comunicação. Em outras palavras, é a estrutura que possibilita que computadores e outros dispositivos troquem dados entre si. É uma série de pequenas redes, né, conectadas entre si, formando uma rede maior. Então, essa que é o conceito, né, da internet. Como essa imagem aqui mostra, né? São várias redes conectadas formando aí, né, todas juntas, a internet. E qual a diferença entre internet e web, né? A gente fala, vai na web, procura na web. Eu já ouvi esses termos, né? Procura na web, você sai a internet. São a mesma coisa? Não, né? A internet é um imenso conjunto de informação que existe em todo o mundo, alojado em centenas de milhares de computadores chamados de servidores web. A web, propriamente dita, né, essa é a internet. A web utiliza a rede da internet para interligar os seus websites e sendo serviços de maiores proporções da internet, torna possível o acesso a textos, gráficos, áudio, vídeo e também efetuar a transferência de dados. Então, a web também é conhecida como www, né? Nosso querido www, lá, o World Wide Web.
E como ela funciona, né? A internet é uma rede global de computadores interligados que utilizam uma série de regras de comunicação para trocar informações entre si, né? Essas informações que eu tenho ou que eu envio, elas precisam de uma série de regras para seu site chegar em outro lugar bonitinho lá, do jeitinho que a gente fez, né? Para renderizar, né, da forma que ele é. Então, tem uma série de regras, né? Eu vou tentar explicar de um jeito mais assim, mais amplo para vocês. Lá na trilha 4, a gente aprofunda mais essa questão de protocolos que a gente vai ver aqui, né? De como isso funciona exatamente, como a informação vai, como a informação vem. Que essa informação vai em pedaços, aí ela vai chegar no destino e vai ser montada para ser mostrada para o usuário, né? Mas para nós aqui, por enquanto, a gente só tem que ter em mente, né, que quando a gente faz uma solicitação para o servidor, quando a gente coloca uma informação lá no Google, por exemplo, para pedir, né, sei lá, quero visitar a cidade, alguma cidade lá da Europa. Coloca o nome da cidade lá, ele traz essa informação. Aí, até essa informação chegar na gente, ela precisa passar por algumas regras, né, para chegar de forma organizada, para não chegar assim uma coisa bagunçada para a gente. E para esses computadores se comunicarem, né? Porque olha só que loucura, a gente pode acessar qualquer lugar da Europa, do mundo, né? Através da internet. Qualquer lugar que tem internet a gente consegue acessar. A gente pode buscar informações, né? E como é que essa informação chega até a gente, né? A gente faz um pedido para algum servidor no mundo que a gente não sabe qual é. Quando a gente faz o pedido, o mecanismo do navegador lá procura essa informação para a gente e traz essa informação para a gente. Só que essa informação pode estar em qualquer lugar, né, do mundo. E como é que essa informação sabe também que é o meu computador que tá pedindo essa informação? Né? Como é que isso acontece? Então, para se comunicarem, os computadores, né, eles precisam de um protocolo de comunicação entre eles. Né? Tudo é bem organizado para funcionar como a gente vê funcionando. Né? Então, a gente tem dois protocolos, que são as regras, né? Que a gente usa, que vocês já devem ter visto aí, que é o HTTP e o HTTPS, que aparece lá em cima na URL, né? Dos sites da gente. Então, o HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, é a estrutura da rede mundial de computadores. A WWW, né? World Wide Web, em inglês. É o protocolo usado pelo servidor para processar, renderizar e disponibilizar páginas da web para o navegador do cliente. Porque assim, o servidor, a gente é cliente ou servidor, né? Quando a gente quer buscar informação, a gente é cliente, e quando a gente está dando informação, a gente é servidor. São esses dois papéis que a gente tem na internet. O HTTP é o meio pelo qual a maior parte da web é exibida. Ao contrário do HTTP, a gente tem o HTTPS, que usa um certificado seguro de um fornecedor terceirizado para proteger uma conexão e verificar se o site é legítimo. Então, normalmente, o Google, né, busca para a gente, quando a gente faz algumas pesquisas, o HTTPS, por causa desse certificado e por ser mais seguro, né? Porque a informação, porque ele vê assim, o site que está usando o HTTPS tem esse certificado, então ele julga ser mais seguro, né? Em relação à comunicação também, por causa do certificado de segurança do HTTPS, os dados ficam mais seguros transitando na web, né? Você já deve ter ouvido falar em interceptação de dados nos aeroportos, né? Que o pessoal fica interceptando acessos, roubando dados bancários. Isso deu no jornal uma vez. É que agora isso é tão comum que eu acho que o pessoal nem fala, né? Mas assim, a gente pode interceptar uma conexão e ver os dados que estão trafegando naquela comunicação ali. Se a comunicação está sendo feita via HTTP, ó, aqui tem um gráfico mais ou menos para explicar.
fazendo requisição para algum servidor da web, quando o servidor devolve as informações, dá para ler tranquilamente tudo que está escrito ali, né? A gente entende tudo que está escrito ali. O nome do usuário, senha, né? O número de conta, dá para ver tranquilamente todos os dados. Quando a gente usa o HTTPS, a gente não, o servidor devolve esses dados de uma forma criptografada, né? Por causa do certificado. Então, quem estiver interceptando os dados, não que ele não consiga, né? Porque os hackers hoje em dia eles fazem milagres assim. Como são os hackers são pessoas muito inteligentes, né? Que estudam muito. Só que eles usam o conhecimento de uma forma errada, né? Para ganhar dinheiro. Mas já existem formas para descriptografar, né? Para descobrir os dados, só que é uma forma mais difícil do que se usasse só o HTTPS. Né? Um exemplo que dá para ver. Os protocolos que a gente comentou antes, né? Com esses protocolos, cada computador possui um endereço único que servirá para que outros computadores o localizem. Esse endereço dos computadores, chamado de IP, é o ponto fundamental para conectar um dispositivo à internet. Para trocar informações, todos esses dispositivos utilizam uma série de protocolos que nada mais são do que regras de comunicação, né? Como a gente já vinha falando. O IP, acho que eu vou ver o próximo aqui. O que é um IP? O IP. O IP o endereço de IP é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na internet ou em uma rede local. O endereço de IP é representado por um conjunto de 4 números, por exemplo, 192, 158, 138. Né? Então, cada máquina vai ter o seu IP. Tem um site chamado Meu IP. Se tu digitar na internet Meu IP, assim mesmo, como eu digitei no chat aqui, ele te mostra o IP da tua máquina, né? Que a gente está usando naquele momento. Então, é como se fosse um RG, né? Das máquinas. E aí a gente também tem o DNS. Notem que são termos, né, que a gente ouve falar por aí e que é importante a gente saber a importância deles, né, como eles funcionam. Então, o nome DNS significa Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínios, e contém o registro de todos os domínios da internet. A sua função não é hospedar sites ou aplicações que criamos, mas sim permitir que as requisições cheguem aos locais corretos. Quando escrevemos uma URL no navegador, como descodificados.com.br, nosso computador não sabe como se conectar com o site do programa Descodificados, mas ele conhece alguém que sabe, o servidor DNS. Então, ele manda uma requisição pedindo para o DNS responder com o endereço IP do site. Porque, assim, ficaria muito difícil a gente decorar IPs, né? O IP da Descodificadas, sei lá, o IP da Udemy, o IP da Lura, né? Que são cursos que a gente vê por aí. Então, o que que acontece? Lá no DNS, cada IP tem o seu nome, né? Que fica mais fácil para a gente decorar, vamos dizer assim, para a gente mentalizar, para a gente memorizar. Então, lá no DNS é como se ele fosse um catálogo, né? Descodificadas é o IP tal, é esse aqui que esse usuário quer usar. Então, vai lá e abre para ele, né? Então, quando a gente registra um domínio também, né? A gente registra no DNS, a gente cria um site, para deixar lá o endereço para as pessoas acharem a gente. E aí a gente também tem a URL, né, que a gente usa todo dia. Então, o que é uma URL, né? URL é uma sigla que indica o endereço de um recurso na rede, ou seja, a URL pode ser o endereço de acesso a um site, documento ou imagem na internet. Por exemplo, HTTP, site das descodificadas. Na sua forma básica, uma URL é composta por um esquema, um domínio e uma TLD. Então, esses endereços que a gente digita, né, lá na barrinha de cima do navegador, eles têm partes, né, ele também tem campos.
e cada campo tem um nome. Então, os esquemas informam ao servidor qual protocolo que ele usará para acessar o recurso. No caso aqui, o esquema do protocolo é o HTTPS. O protocolo é o HTTP que você vê logo no início. Eu estou pensando antes de ler meu próprio slide, né? Mas já o nome do domínio, também chamado de hostname, né? É o nome pelo qual o seu site é conhecido, como Hostinger, Google, WordPress, né? Que é a parte azul aqui que fica no meio, antes dos pontos. E o TLD podem ser vistas como categorias dos sites, e as mais famosas são .com, .net, .ov. Né? Então, isso aqui a gente chama, essa parte amarela, de TLD. No final, depois do .br, .ar, é o país que a gente quer acessar, né? Normalmente a gente acessa em português porque a gente está no Brasil, mas nada impede que a gente digite o endereço .ar e ele vai vir todo em espanhol, né? Que é lá da Argentina. Ou também de outro país, né? Inglês, se for de fora, e assim por diante. Tem mais sobre esse assunto, né? Lá no material vocês vão ver que tá mais explicado, né? Que nem eu falei aqui, eu só vou fazer uma passada com vocês. Depois isso vai estar mais explicadinho lá. E o cliente e o servidor que eu falei antes, né? Então, na rede existem os fornecedores de recursos ou serviços. A rede, que são chamados de servidores, e os requerentes dos recursos ou serviços, denominados clientes, né? Como eu falei antes, quando a gente pede alguma coisa, a gente é o cliente, e quando a gente fornece alguma coisa, a gente é o servidor. Imagine que você está no celular tentando acessar um site. O seu celular é o cliente e está pedindo algo pela internet, né? Como a gente sempre faz. Ao descobrir onde está o site, a máquina que está hospedando ele será o servidor, que vai fornecer os arquivos que compõem o site. O caminho que vai criar uma ligação entre o servidor e você, que é o cliente, vai ser decidido pelos roteadores da internet. Então, também, né, até a informação chegar na gente, ela vai passar por vários roteadores diferentes, né? Tá vindo de um lugar, passa para esse roteador, depois passa para o outro, até encontrar o caminho que a gente está. Mas e também como a internet chega em todo mundo, né? Em todo lugar, em todo mundo. Como é que a gente consegue acessar a Europa, outro continente, né? Como é que a gente acessa alguma coisa que está na África, lá, por exemplo? A internet é uma rede gigantesca, né, que interliga várias outras redes ao redor do mundo. Precisamos ter meios físicos para levar esses sinais de um lado para outro, porque se a gente dependesse só do satélite, a gente perderia muitos dados pelo caminho, né, por causa da instabilidade, atmosfera, enfim, né, por causa do clima. Então, só o satélite não daria conta de fazer essa conexão como a gente tem hoje em dia, né? Então, como é que isso acontece? Isso acontece por cabos físicos, né, que atravessam os continentes. Aqui no Brasil, isso aqui é Recife, quem mora aí para cima, agora esqueci, Bahia, esse cantinho. Lá na Bahia, a gente tem conexão com o continente da África, né? Então, da África vem um cabão lá por baixo do mar, de fibra, que traz a informação da Europa para a gente. Como lá de cima, todos esses coloridos aqui são cabos, né, que atravessam os continentes. E esses cabos são dessa forma, ó, são grandes, né, os cabos que atravessam os continentes. São bem grandes, né, e existem pessoas que fazem a manutenção desses cabos, né. Teve até um caso, já faz tempo, que mostraram na TV que um tubarão mordeu um cabo desses e quase rompeu, né? Claro que esse cabo aqui está super protegido, né? Até chegar na fibra lá que ele carrega, a fibra que passa ali no meio, ele tem uma baita proteção na volta, né? Mas o tubarão grudou o dente ali e queria rasgar aquele cabo. E aí tiveram que fazer manutenção. Mas então, é dessa forma, né, que a informação chega para gente, por baixo da água.
E aí, claro, né, depois que essa conexão, que essa informação chegou no continente, aí ela é distribuída, né, de várias formas até chegar à nossa casa, por cabo, por linha telefônica, por satélite, por antena, né? Aí usam todos os outros meios que existem para chegar até a gente. E aí, vamos ver se roda aqui. Continuam vendo minha tela ou não? Agora eu saí do. Sim, estou vendo. Vocês viram o vídeo aqui? Ou vocês estão vendo o meu slide? Estou vendo o slide com link disponibilizado. Ah, tá, não. Quero mostrar diferente para vocês aqui. Vou compartilhar a tela aqui, então. Que eu quero mostrar o material aqui para vocês olharem aqui. Agora vocês estão vendo a minha tela, né? Estão vendo o YouTube? Sim. Tá. Então, ó, eu coloquei essa playlist para vocês, né? Propaganda aqui, que tem tudo isso que a gente falou, só que de uma forma mais detalhadinha. Ó. Só um spoiler, né? Que esse software eu acho bem legal, que a pessoa vai falando e ele vai desenhando, né? Conforme a gente fala. E ali ele vai explicar, né, todo o caminho, assim, o que é internet, para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Aproveitando que eu estou compartilhando a tela aqui, eu já vou mostrar para vocês, como eu falei antes, o cronograma da trilha, né? O que a gente vai ver na trilha. Essa primeira parte aqui de como é a internet, só porque a gente achou interessante, né? A gente saber esses conceitos também, de como a internet funciona, né? Para a gente, quando tiver alguma dúvida, a gente, não, mas isso aqui acontece por causa daquilo, né, e tal. A gente tem embasamento para falar, né? Então, deixa eu vir aqui no Drive. Aqui, ó. Esse arquivo não coloquei ali. Do conteúdo programático da trilha que a gente vai fazer esse semestre. Estão vendo meu Word aqui? Sim? Sim. Tá. É que eu não vejo o chat de vocês, né? Daí é só. Por isso que eu estou perguntando. Então, hoje, a gente, né, dia 20, a gente viu como funciona a internet, e tem mais alguns arquivos ali com a história do HTML, algumas ferramentas para criação de sites. No dia 27, a gente vai falar sobre selo W3C, GitHub, SEO, conceitos de UI UX e publicações de sites, né, que são assuntos que envolvem, né, toda essa parte de front. Depois dos temas em HTML, a gente vai falar sobre as meta tags, tag SVG e área, foram tags que a gente não viu lá, né? Sobre formulários de novo, porque a gente tem outras informações que não foram faladas na trilha 1 sobre formulário. Falaremos também sobre tabelas, a gente não falou sobre tabelas, né, na trilha 1, porque em algum momento a gente pode ainda usar uma tabela, né? Não só usar o CSS para configurar. Depois no CSS aí tem as datas aqui, né, que a gente vai ver. Aqui temos um feriado, Ô, prof, Oi. o pessoal está comentando aqui que não está tendo acesso à trilha 2. Sim, Somente ao... ela vai ser disponibilizada hoje. Porque assim, como tinha o Maravilha. tempo para todo mundo entregar as tarefas, né? A gente tinha que deixar o onboard aberto e aí depois pegar o pessoal que entregou as tarefas do onboarding e vir para a trilha 2. Mas hoje ainda ela já vai estar disponibilizada, não se preocupem. Até ia comentar isso depois com vocês. Obrigada, prof. Nada. No dia 1º a gente tem um feriado, né? Então vai ser gravada a mentoria, eu vou deixar gravada para vocês olharem. E aí a gente vai rever a história do CSS, alguns conceitos, arquivo externo e organização, seletores, box model, só que a gente vai ver de uma forma diferente, fazendo outras tarefas, né? Até para vocês praticarem. Porque assim, eu vi uma vez e nunca mais vi. Não, tudo que a gente aprende, né, a gente acaba usando de novo e de novo.
E o que dá o embasamento para a gente saber, né, exatamente por que a gente usa um box model, quando a gente vai usar um flexbox, quando é melhor usar o grid, né? A gente vai rever, né, o grid de novo, daí com outro projeto, flex, aliás, o grid também. E aí no JavaScript a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? A gente vai ver como é feita essa integração do JavaScript com o HTML, porque é através do JavaScript, né, com o JavaScript, através do HTML, que a gente faz as comunicações, quando a gente quer mostrar ou quando a gente quer pegar uma informação. Vamos falar sobre funções, estruturas de controle, seleção, comandos de interação, arrays, objetos, classes e métodos. E lá do dia 24 ao dia 31, estaremos fazendo a apresentação desse site que vocês vão criar, tá? Então, esse é mais ou menos o cronograma, conteúdo programático, né, para essa trilha. É bastante coisa, né, assim, só em tópicos parece que não é, mas tem bastante coisa para ver, certo? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então é isso, pegando, já aproveitando, a trilha, pessoal, não está aberta ainda, mas a gente já está providenciando para fazer essa transição, porque parece uma coisa tão simples, mas no Moodle isso não é tão simples, né? Essa nossa relação de amor e ódio que a gente tem com o Moodle, mas não se preocupem que hoje ainda essa trilha já vai estar disponível, e aí vocês têm aquele contato do Descode Tech, né? Caso, porque assim, quando a gente importa no Moodle, às vezes ele deixa alguns dados para trás, algumas pessoas para trás. Por isso que deu tanto problema na trilha 1, né? Porque a gente tinha listas de inscritos, a gente foi lá e importou essa lista para o Moodle. Só que muitas pessoas, mesmo não vieram na importação, né? Então, pode acontecer com vocês também. Então, tem aquele WhatsApp Descode Tech, né? Que sou eu que respondo também, mas que é, de repente, outra pessoa, mas acredito que só eu vá responder. Já consigo ver ali rapidinho, né? Porque no e-mail lá no Mentor, às vezes, daí eu pergunto alguma coisa para vocês, aí até vocês verem o e-mail e responder de volta demora um pouquinho. No WhatsApp a gente já consegue fazer essa comunicação de forma mais rápida, né? Ó, Rafa, não estou conseguindo acessar a trilha 2, eu já consigo olhar aqui rapidinho, né? E colocar vocês manualmente lá na trilha. Mas vamos torcer para que nada de errado, né? Que eu estou falando bobagem aqui, que vai dar tudo certo, que vai importar e vai vir todo mundo bonitinho. Os conteúdos vão ser disponibilizados por mentoria, né, os outros tópicos vão estar ocultos. E a primeira tarefa é só um formuláriozinho lá para marcar, para testar conhecimento, não tem entrega ainda, né? E assim a gente começa nossos estudos. Não sei se alguém perguntou alguma coisa no chat aqui, porque daí eu não consigo ver. Aqui alguém falou da trilha 2, já falei, né, que vai ser liberada hoje. E acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo, sobre a trilha? Podem abrir a câmera, o microfone, fiquem à vontade. Não? As dúvidas vão vir depois? Ainda, a gente está acordando ainda, prof. Sim, né? Às 8 horas da manhã a gente está meio travado. É... Até o raciocínio, né? Assim, a gente tenta organizar. Mas depois lembra, né? Podia ter falado daquilo, não falei. então, aí a gente está tentando assimilar tudo que você falou agora. E aí, Mas aquela playlist ali com aqueles videozinhos é bem bacana ali, o jeitinho que ele explica, desenhando ali, a gente consegue visualizando, né? Entender melhor. Esse slide aí vai estar disponível para a gente lá no Vou colocar Moodle? lá também. Uhum. Então tá bom. Para a gente Vai poder todo o ver esse material, vídeo. que nem na trilhão, vai estar o material lá, a apresentação. E quando subir o vídeo, que daí o vídeo não sou eu que subo, é o Francisco, aí eu disponibilizo também a gravação, que a Tá gente bom, está prof. gravando. Tá? Do Maravilha. jeitinho que era lá na trilhão. Tá. Tá bom? Vou tentar me empenhar ao máximo. Isso. A gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Espero que sim, porque na trilha 1 eu entreguei tudo atrasado. Consegui, mas não entreguei. Mas vamos lá, vamos tentar entregar tudo no prazo desta vez.
Tenta organizar um ritmo, assim, né? Porque às vezes se a gente fica muito tempo sem ver, aí a gente, quando vai fazer, tem que relembrar de tudo que a gente. Nossa, eu tive que ver todas as aulas assim em combo, sabe? Peguei assim, porque aqui no trabalho eu tava bem intenso, né? Então eu falei, meu Deus, eu não consegui, principalmente fechamento de semestre, né? Eu sou professora e aí eu cuido de estágio. E aí, meu Deus do céu, É uma todo mundo loucura, chega né? na última hora e é justamente perto do prazo de entregar atividade. Aí, imagina. Sim, sei como é que é. Eu Te entendo sei. perfeitamente. É horrível, Ah, mas Dani, vamos lá, vou fazer o possível para entregar mais cedo dessa vez. tenta te organizar assim, meia horinha por dia. Não sei se uma hora é muito, né? Cada um sabe do seu tempo, Sim, mas uma para hora não é deixar muito. passar tanto. Eu só consigo 30 minutos mesmo, assim, do dia, porque aí à noite tem bebê. Acho que todo mundo Sim, aqui que é mulher entende, né? É marido, filho, aí tem mãe, aí tem tem, casa. É complicado. mas a gente consegue. Consegue, a gente sempre consegue. Isso. Dani tá com a mãozinha levantada, quer falar? Ah, eu te vi, o menino ofereceu de ser o Virgílio. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Ah, tá. A minha dúvida que eu perdi um pouquinho, eu fiz a trilha 2 ano passado, mas eu também não consegui terminar e eu pedi para voltar para a trilha 2 de novo. O site que eu estava fazendo, eu já não gosto mais dele. Eu posso então mudar o site? Pode, pode. De repente tu viu uma proposta melhor, né? Sei lá, um amigo que tem um negócio que precisa de um site. Aí vocês Isso. olhem assim na foto de vocês, fazem uma pesquisa com isso, ou um negócio, né? De repente que vocês queiram começar, Uhum. alguma divulgação, sei lá, né? Pode É sim, não melhorar. tem problema. Tá ótimo, acho que Tá? essa era melhor. E aí eu também, porque que nem a Fabi falou, eu tô com uma turma aqui, então tem que prestar atenção aqui e prestar atenção aqui. Aí eu vi ali, a menina apareceu ali. Então, a trilha vai estar disponível a partir de quando? Olha, acredito que de manhã ainda. Não vamos falar de manhã para vocês, né? A Rafa falou, não vai aparecer. Durante o dia hoje, ela vai estar no ar já para vocês. Tá ótimo, Tá bom? obrigada. Imagina. Marcele, sim, vai dar tudo certo. Vai sim, vai dar tudo certo. Tem que dar, né, gurias? Tem que dar. A gente tem que. A gente consegue. A gente se vira em 30 e consegue. Então tá, já olha aí, 10 para as 9, passou nossa horinha. Bom tê-las de volta. Então, mesma coisa que era antes, dúvidas, se quiserem usar aquele WhatsApp também, da Descode Tech, né? Porque aquele WhatsApp, se bem que vocês não conversam muito mais agora, mas né, lembram da Trilha 1? Da Trilha 1 tinha 500 mensagens aqui hoje de manhã, que não tem assim como a gente acompanhar aquele monte de mensagem, né? Mas assim, vou colocar os avisos no grupo, que nem eu fiz hoje, da mentoria. A gente também tem uma turma lá que é só o administrador que coloca, vocês viram, que lá daí ninguém comenta, né? Vou colocar informações lá. E também no Moodle, né? Como a gente fazia antes. Então, o link do WhatsApp, o da mentoria também vão estar no Moodle lá para vocês acessarem. Se quiserem falar mais rapidinho, tem esse WhatsApp da Descoditec, daí que eu respondo para vocês se quiserem. Ou chamem no particular lá. É que esse da Descoditec é melhor, porque daí fica no meu computador aqui, já na minha cara aqui. Que nem sempre eu tô com o celular na mão. Certo, gurias? Os meninos da Daniela ali. Ah, eu saí do grupo, vocês fiquem no grupo novo, né? Não sei se tem gente ainda no grupo antigo, mas saiam do grupo antigo e venham todos pro grupo novo, para a gente centralizar ali as informações. E para vocês conversarem ali também. Certo? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, gurias, obrigado pela presença. Vamos ter um semestre maravilhoso, se Deus quiser. Vamos conseguir chegar, né, no final de todos os desafios que a gente iniciar.
Que nem eu falei, sou meio atrapalhada às vezes com as palavras, né, essas palavras bonitas, assim, que eu sou mais a parte técnica. Mas, assim, o que precisarem, estou aqui disponível, só perguntar que no tempinho que eu tiver ali, assim que eu puder, eu respondo para vocês. Não é não, Rafa Marcele. Obrigada, Marcele. É que eu tô lembrando, tô sentindo falta da Pri ainda, por isso. Mas, tudo certo. Tá, gurias? Então, um beijo. Vou parar de gravar aqui. Até semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Nos vemos lá. Tá? Um beijão. Boa semana para vocês.